bom dia e bem-vindos aí ao curso de nivelamento de matemática da FATEC. Vocês provavelmente não estão vendo minha tela ainda, porque eu não compartilhei, mas agora vocês vão ver. Ok. Essa é a nossa primeira aula, a primeira lista que a gente vai trabalhar, tá? Ela envolve aqui um pouco dos conjuntos numéricos, que eu vou falar um pouco para vocês deles, e algumas operações básicas, né? Aí que vocês vão pensar, mas é tão básico, será realmente que eu preciso disso? Será que você lembra que potência, quando tem um expoente em fração, vira raiz? Bom, se você não lembra disso, é bom ficar até o final. A gente tem ali que um conjunto na matemática é um agrupamento de elementos ou objetos que possuem uma certa característica em comum, certo? Então, na matemática, a gente tem os conjuntos numéricos que a gente agrupa esses números com características comuns, tá? O mais simples possível é o conjunto dos números naturais, que aí você acrescenta o 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí até o infinito, né? Depois a gente tem o conjunto dos números inteiros, que aí já envolve os conjuntos, os elementos ali, os números negativos, tá? Então, a gente vai ter o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, ok? E também o conjunto dos naturais, que está contido nesse conjunto dos inteiros, né? Para quem não lembra o que é contido, quando eu falo contido, eu estou pensando nesse símbolo aqui, nesse C, né? E quando eu falo que um conjunto dos naturais ele está contido no conjunto dos inteiros, significa que os naturais ele está dentro dos inteiros, né? Eu consigo olhar para o conjunto dos inteiros e enxergar lá dentro o conjunto dos naturais inteirinho, tá? Então, os naturais eles estão contidos nos inteiros. Depois, a gente tem o conjunto dos números racionais, que a gente denota aqui pelo Q, né? E esse conjunto dos racionais são aqueles valores, são aqueles elementos ou números que vocês conseguem escrever em forma de fração, tudo bem? Então, depois eu posso até dar um exemplo para vocês, mas se eu pegar um número natural, um 5, por exemplo, eu posso escrever 5 sobre 1, é uma fração, né? 5 sobre 1, logo o elemento 5, o número 5, ele também pertence ao conjunto dos racionais, né? E percebe que aqui eu troquei o símbolo, né? Ao invés de falar contido, eu estou falando pertence, porque eu estou falando para elemento, tá? Então, lembrando sempre que relação de pertinência, eu estou falando de elemento. Eu falo, ó, um elemento tal pertence a um conjunto. Estou falando do elemento ali, né? Está lá dentro do conjunto. Agora, se eu falar de relação de inclusão, eu estou pensando em conjuntos. Então, eu vou usar contido. Pertence é o ezinho, e quando não pertence, eu corto esse e. E o contido é o czinho, e quando não está contido, eu corto esse c. Bom, depois dos números racionais, que são os que eu consigo escrever em forma de fração, de números inteiros, tá? Sendo que o denominador, lembrem-se que denominador é quem vai debaixo da fração, tá? O numerador vai em cima. Então, o denominador da fração ele tem que ser diferente de zero para que esse número ele exista, tudo bem? Conjunto dos números irracionais é um conjunto à parte, tá? Se o número ele for uma dízima periódica, eu consigo escrever ele como uma fração. Agora, se for uma dízima que eu não consigo encontrar período, por exemplo, a raiz de 2, né, que é 1,4 e lá vai cacetada de uns par de número aí, que a gente não consegue encontrar um período, ele é um número irracional que a gente expressa ali por i, tudo bem? Raiz de 3, tá? Aqui eu coloquei menos raiz de 3, ou o π, 3,14, 15, 9, 2, e aquela pancada de número também é um número irracional, porque a gente não consegue estabelecer ali um período nessa dízima, tá certo? Então, esse conjunto irracional, ele não está contido no conjunto dos racionais. Na verdade, o conjunto dos irracionais, ele é um conjunto que a gente diz que ele é disjunto do conjunto dos racionais, porque a interseção é vazia, né? Eu não tenho nenhum elemento que pertence aos irracionais e seja
um racional também, tá? Então, a interseção desses conjuntos ela é vazia. E, englobando todos esses números, eu tenho o conjunto dos reais, tá? O conjunto dos reais seria ali o conjunto universo desses números que eu apresentei para vocês. Eu só não vou falar conjunto universo no geral, porque além dos reais, eu tenho outro conjunto que eu não listei aqui. Alguém sabe qual é? Alguém sabe qual conjunto não está aqui, que existe e não está aqui? Inclusive que o conjunto dos reais está contido nele? E aí, quem consegue lembrar que conjunto? É complexo ou não? É complexo, né, Isa? É complexo, muito bem, é complexo. É o conjunto dos números complexos, tá? Eu não vou falar desse conjunto aqui agora. Isa Bela de Macedo, vou colocar aqui 5xp, vou colocar no chat por enquanto, porque eu ainda não fiz a minha lista. Estou esperando todo mundo entrar para eu ter uma lista aí única, né? Completa. E, bom, é o conjunto dos complexos. E ele está ali fora do conjunto dos reais. Os reais ele está contido nos complexos. E a gente vai ver isso aí mais para frente, talvez na disciplina de matemática, não aqui no nivelamento, tá? As operações básicas entre elementos, apesar da gente conhecer algumas delas, bom dia, Anderson, tem algumas propriedades que elas são esquecidas, tá? E eu vou bater um pouco mais forte em cima dessas propriedades hoje. Uma coisa aqui que a gente precisa lembrar em operações básicas, e eu vou começar operações básicas. Não confundam, bom dia, Ricardo, não confundam quando vocês tiverem ali uma adição e uma subtração, e não tentem jogar a regra de sinal ali, tá? Não tentem jogar a regra de sinal na adição e na subtração. O que é regra de sinal? É aquela regrinha que vocês aprenderam lá no ensino médio, né? Muitas vezes o professor fala, pensa que um amigo do amigo é seu amigo, o inimigo do amigo. Cara, esquece isso daí que tem uma maneira muito mais simples de você decorar, tá? Essa regra de sinal. Mas na adição e na subtração, se eu tenho, por exemplo, mais 6 menos 2, eu não vou de jeito nenhum usar a regra de sinal aqui, mais com menos é menos, né? Não, porque é uma adição, tá? Se eu tenho 6, que é um ganho de R$6 e uma dívida de 2, ou seja, eu vou ganhar R$4. Então, isso aqui tem que ser mais 4, né? 6 menos 2, mais 4. Se eu tiver uma subtração, eu também vou pensar nesse sentido. Agora, na multiplicação e na divisão, eu vou usar as regrinhas de sinais, tá? Vocês podem lembrar da tabelinha de sinal, que mais com mais sempre vai ficar mais, vai ficar positivo. Menos com menos sempre vai ser positivo na multiplicação e na divisão, tá, gente? E sinais diferentes, ó, sinais diferentes, sempre negativo. Então, guarda assim, né? Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. E é engraçada a matemática, né? Porque muitas vezes a gente pensa, por que mais com mais dá mais? Por que mais com menos dá menos? A gente simplesmente decora e não pensa no motivo disso, né? Eu poderia dar um motivo para vocês que são da área aí de ADS, SI, né? Que envolve mais a área de lógica. Se eu perguntar para vocês assim, o que é a negação de uma negação? O que é a negação de uma negação? Uma afirmação. É uma afirmação. É uma afirmação, não é? Então, veja que bacana. Quando a gente pensa em lógica aqui, ó, uma negação, menos com menos, uma negação de uma negação é uma afirmação, né? Então, a gente começa ali a construir e a colocar as coisas mais próximas, né? Começa a fazer sentido a gente começar a juntar isso daí.
Bom, uma afirmação de uma afirmação é uma afirmação. Ah, e uma afirmação é uma negação? Uma negação. Uma negação é uma afirmação? Uma negação. Então, tem aqui uma lógica por trás disso, tá? Agora, vocês podem também pensar em dinheiro. Vamos pensar aqui, ó. Ah, eu tenho que pagar. Na verdade, ó, tem que ganhar. Eu vou ganhar 5 parcelas de R$ 50. Ah, se eu vou ganhar 5 parcelas de R$ 50, pô, ó, positivo, positivo. É óbvio que eu vou ganhar uma coisa positiva no final. 5 vezes 5, 25. Ou seja, eu vou ganhar então R$ 250. Eu vou ganhar, tá? Agora, vamos pensar aqui que eu tenho que pagar, ó, eu vou pagar porque eu tenho uma dívida de 5 parcelas, então eu vou colocar aqui menos R$ 50, tá? Eu tenho uma dívida de R$ 50, 5 vezes 5 dá 25, ou seja, menos 250 é a minha dívida no total. Isso aqui serve para esses dois aqui, né? Ó, serve para esses dois, tá? Multiplicação é comutativa, né? Eu posso trocar ali, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, certo? Então, se eu tiver que pagar 5 parcelas de R$ 50, uma dívida de R$ 50, óbvio que eu vou ter uma dívida no final. E esse aqui, como que eu poderia enxergar, né? Bom, eu posso enxergar assim, né? Se eu tenho uma dívida, eu teria que pagar 5 parcelas de R$ 50. Eu teria uma dívida, tá? Agora, se eu vou perdoar essa dívida, vou falar assim, olha, você não está mais devendo as menos 5 parcelas para mim, desses R$ 50. Opa, peraí, se eu não estou devendo, então quer dizer que ao invés de gastar, eu estou ganhando, né? Então, isso aqui, ó, vai virar mais R$ 250, porque vai deixar de ser uma dívida e vai passar a ser um ganho, tá? Muita gente foge um pouco da lógica e tenta explicar esse menos com menos por propriedades matemáticas associativas, comutativas, né? E não é esse intuito que eu queria aqui, tá? Eu não quero mostrar para vocês que menos com menos é mais. Eu só quero que vocês tentem enxergar situações reais em que menos com menos dá mais, tá? É esse sentido. Eu quero que vocês consigam estabelecer uma lógica na matemática que faça sentido para vocês menos menos ser mais, tá? Então, essa tabela de sinais vocês só vão usar na multiplicação e na divisão, ok? Somente na multiplicação e na divisão. Mais com mais é mais, menos com menos é mais, sinais diferentes, negativo. Tudo bem? Aí, vamos pensar agora um pouquinho em potências. Vou apagar isso aqui, eu vou usar até o mesmo quadro. Potência. O que é uma potência? Bom, potência é quando eu tenho algo dessa forma aqui, ó. 1A elevado a 1B. Isso é uma potência, tá? O meu A seria ali a minha base e o meu B é o meu expoente, ok? Só que eu posso fazer várias operações com potências. Dentre elas aqui, eu posso pensar em multiplicação de potências, posso pensar em divisão de potências. Antes de pensar nessas propriedades, o que seria uma potência? Por exemplo, quando eu penso em 2 elevado a 3, o que é isso? 2 elevado a 3 é um número 2 sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? Então, eu pensar isso daqui, olha, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ao invés de escrever isso aqui, ó, 3 vezes, eu vou designar por uma potência, que é o 2, que eu estou multiplicando esse 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, né? E agora, algumas propriedades interessantes aqui, ó. Quando eu tenho 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, ó, eu tenho uma multiplicação de potências. Só que tem uma coisa em comum aí, né? Que é a base. Quando essa base ela é comum na multiplicação de potências, eu posso conservar essa base e eu vou somar os meus expoentes. Então, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado é exatamente a mesma coisa que 2
elevado a 5, né? 2 à quinta, tudo bem? 2 ao cubo, ó, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8. Aqui eu teria 8, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 8, 32, né? Se vocês fizerem aí 2 elevado à quinta, 4, 8, 16, 32, é a mesma coisa. Então, se vocês tiverem potências de mesma base, vocês vão somar os expoentes. Já se vocês tiverem potências e uma divisão, olha aí, se for divisão de potência, você ainda vai conservar a base, você ainda vai conservar o 2, só que agora, ao invés de somar esses expoentes, você vai subtrair. Então, aqui vai ficar 3 menos 2. Então, 3 menos 2 é 2 elevado a 1, ou seja, o próprio 2, tá? Por que isso se verifica? Simples, simples de tudo. Eu não poderia escrever essa fração como 2 ao quadrado vezes 2, ó, elevado a 1, né? Que é o 2 ao cubo, que eu acabei de falar aqui para vocês que eu posso somar. Embaixo eu vou manter o 2 ao quadrado. E aí? Ah, vamos cortar. Vamos cortar, né? Cortar por quê? Divisão de 2 ao quadrado por 2 ao quadrado, ó, eu posso, vai dar 1. Então, eu só vou ficar com 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Então, essa propriedade da gente subtrair os expoentes quando eu tenho divisão, ela é válida, tudo bem? Ela vai ser válida aí sempre. Multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio os expoentes, tá? Beleza, mas e se eu tiver potência, então, e a potência envolver um número negativo? 2 a menos 2, e agora o que eu faço? Gente, quando eu tenho uma potência e o expoente ele é negativo, eu estou pensando sempre no inverso, tá? E cuidado, porque inverso não é a mesma coisa que oposto, tá? Eu posso pensar que oposto a 2, eu tenho o simétrico de 2, que é menos 2, tudo bem? Então, se eu pensar aqui na reta dos reais, dos inteiros, né? Eu penso aqui, ó, no 2 no menos 2. Se eu quiser o oposto do 2, eu estou pensando no simétrico dele. Então, o oposto de 2 é menos 2. Agora, se eu estiver pensando no inverso do 2, então, na verdade, eu estou falando do 1 sobre 2. Eu estou virando o número dos avessos, né? Eu estou invertendo o valor. E aí, esse 2 ele vai passar a ser meio. Tudo bem? Então, quando vocês observarem esse sinal de negativo no expoente, vocês vão ter que inverter esse valor aqui, tá bom? Então, 2 elevado a menos 2 é exatamente a mesma coisa que o inverso de 2, ó, que é meio, só inverti, né? Porque eu tenho uma divisão por 1, então eu inverti o 2, e aí sim eu posso trocar e deixar o sinal do expoente positivo. Então, isso aqui, ó, vai virar mais 2 agora. Ah, se agora vira mais 2, fica fácil, né? Porque meio elevado a 2 é meio vezes meio. Ou poderia pensar que esse 2 ele está sendo distribuído aqui, né? Ficaria 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 quarto. Tudo bem? Então, 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. Outra coisinha que vocês não podem esquecer e não podem confundir. Quer ver? Olha que legal. Quanto dá isso aqui, gente? 8 positivo. Quem mais? 4. 4 positivo. Quem mais? Kennedy está falando menos 4. Lídia está falando 4. Menos 4 positivo. 4 positivo. 4 positivo? Ó, bastante gente 4 positivo. Só teve um que colocou 4 negativo, né? 4 negativo, acho. Mas tem mais alguém que está falando 4 negativo. O Rubens está falando 4 negativo? Isso. O Rubens e o Kenneth, né? Por que 4 negativo? Porque menos com mais é menos, né? Menos com mais é menos? Mas por que menos com mais? Porque em cima estaria positivo, né?
o 2 de cima ou não? Ah, então, não, mas eu não considero isso daí, hein? Professor, não? não é 2 negativo vezes 2 negativo, porque o expoente ele não interfere no sinal da base. Ah, Tiago, então você está querendo me dizer que é 4 negativo, é isso? Não, é 4 positivo, porque eu vou ter 2 negativo vezes 2 negativo. Na multiplicação eu vou aplicar a regrinha. Certo. E o Kenneth, por que 4 negativo, Kenneth? E não 4 positivo? Errou, Kenneth? Eita, queria tanto dar XP para vocês, mas não vai dar certo hoje. É 4 negativo, mas ninguém soube me explicar o porquê. Tá vendo? Isso é base matemática que muitas vezes vocês podem se confundir. Por quê? Né? Porque aqui eu quero mostrar para vocês que menos 2 ao quadrado é totalmente diferente de menos 2 entre parênteses ao quadrado, né? Por que é diferente? Porque esse primeiro caso, gente, ó, esse primeiro caso, o 2 do expoente, ele não está sendo aplicado no sinal de negativo. Já no segundo, ele está. Nesse primeiro caso, é como se eu tivesse menos 1 vezes 2 ao quadrado, tá? Então, o resultado desse primeiro caso é menos 4, tá? Como duas pessoas falaram, mas não souberam dizer o motivo. Tá explicando errado. Mas é menos 4, porque esse 2 do expoente, ele não está sendo aplicado no sinal de negativo. Já no segundo caso, ó, o parênteses é fundamental para que eu entenda que esse 2 ele está sendo aplicado ao menos 2. E aí sim eu vou fazer menos 2 vezes menos 2, e aí sim o resultado é 4 positivo. Tá vendo como que tem coisinha que a gente não... É básico, mas a gente não lembra, né? Não, professor, Oi. viu? Mas então, a questão é, se ele não está entre o parênteses, o 2 de cima, ele é positivo. Mas até se ele tiver entre parênteses, o 2 de cima continua sendo positivo, tá? Aqui, ó, os dois são positivos nos dois casos. A única coisa que muda... Ah, você está falando o 2 da base, então, não o 2 do expoente. Porque esse 2 da base, quando eu estou enxergando a potência aqui, o primeiro caso é como se tivesse menos 1 sendo aplicado, menos 1 vezes 2 ao quadrado. Eu não tenho parênteses, tá? O 2 do expoente continua sendo o mesmo para os dois. O que vai mudar é a maneira como eu enxergo a base e o expoente junto, a maneira como eu enxergo a potência, tá? Então, cuidado, tá? Cuidado com isso, que muitas vezes aparece uma expressão longa, vocês vão ver na lista, e não tem parênteses. Aí, vocês vão ter que aplicar o 2 só no valor e o sinal vocês vão conservar, tá? Então, a gente vai ver alguns exercícios aí que vocês vão ver isso daí, tá? Isso aqui é só para vocês. Independente da base, eu vou ter sempre o menos 1, então. Vamos supor, se fosse ali uma base 4 ao quadrado. No caso, é sempre a regra do menos 1. Se fosse menos 4 ao quadrado, isso aqui, o resultado disso seria menos 16, certo? Entendi. Se fosse menos 4 ao quadrado, entre parênteses, aí o resultado é mais 16, certo? É essa a jogadinha que vocês precisam lembrar e entender aí, que o parênteses ele faz toda a diferença na potenciação, tá? Beleza, e tem mais uma coisinha aqui de potência que eu acho que vocês não lembram. Vocês podem... deixa eu apagar aqui. Vai ficar gravado, então fiquem tranquilos, tá? Eu tô apagando, tô usando como lousa isso daqui, mas vai ficar gravado. E quando eu tenho, por exemplo, 4 elevado a meio. Quanto que dá isso aqui? 4 elevado a meio. O que é 4 elevado a meio? Como que eu faço essa operação? Uma potência com expoente fracionário. E aí? Eu transformo o expoente em número inteiro,
caso menos 2, para depois realizar? E aí, será que eu posso transformar o meio em menos 2? Cuidado, hein? O inverso é diferente do oposto. E aqui eu não posso transformar esse meio em menos 2. A Lígia está falando aqui, a Lígia Liboni é 2. Por que 2, Lígia? O resultado disso, você está falando que é 2? Por que 2? Transforma em 2 sobre 1? Isso? Por que 2 sobre 1? Por que 2 sobre 1? Professor, você não transforma isso em raiz ou eu tô boiando? E aí, como que transforma isso em raiz? Você passa o 2 ali como... Como que é o nome? Índice. Isso, como o índice da raiz. Muito bem. Muito bem, Pedro. Pedro Augusto Silva. Vamos colocar 5 XP para você. Exatamente isso, né? Sempre que você tiver uma potência e o seu expoente for uma fração, olha que interessante, ó. Pra vocês lembrarem. Eu acho que vocês viram isso aqui, mas faz muito tempo. Ó, esse 2 do denominador, ele vai passar a ser índice da minha raiz quadrada, né? Ó, é raiz quadrada porque é 2, né? Então, é raiz quadrada, raiz índice 2 do valor 4. E esse 1, eu deixo ele aqui, ó. Tá? 4 elevado a 1, que é 4. Então, sempre o cara de baixo, o denominador da minha fração, ele vai passar a ser índice da minha raiz. Logo, raiz quadrada de 4 é mais 2 positivo, né? Certo? Então, você não vai transformar em 2 sobre 1. E isso, 4 elevado a meio, é a mesma coisa que eu pegar o denominador, transformar em índice de uma raiz quadrada. De uma raiz, na verdade, né? Que às vezes pode ser cúbica, pode ser a quarta, tá? E já fazendo um paralelo aqui, eu sei que para os meus alunos de matemática eu já falei isso, mas para quem não é, aqui, meu aluno de matemática discreta, vocês já pensaram no que é a ideia da raiz quadrada de 4? Ideia geométrica? O que é eu encontrar a raiz quadrada de 4? É a mesma coisa que eu pensar em um quadrado cuja área desse quadrado é 4 e eu tentar encontrar o valor dos lados desse quadrado. Ó. Então, o valor do lado do quadrado de área 4 é 2. Esse é o conceito de raiz quadrada, tá? Ah, mas e se você tivesse, por exemplo, 8 elevado a 1/3? Quanto daria 8 elevado a 1/3? Bom, usando essas mesmas propriedades, eu tenho que o 3 do denominador passa como índice da minha raiz. Então, eu ficaria com raiz cúbica de 8, ó, elevado a 1 aqui, né? Que é o próprio 8. Raiz cúbica de 8, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Isso aqui dá 2 também. Só que aqui eu não estou falando mais de raiz quadrada, eu estou falando de raiz cúbica. E qual que é a ideia geométrica da raiz cúbica? Eu penso no cubo ao invés do quadrado. Olha aí, eu penso no cubo. E o cubo, ele tem 3 dimensões. Então, eu já não tenho mais o plano, eu tenho algo tridimensional que tem volume 8. E se tem volume 8, eu quero encontrar o lado desse cubo, que no caso é 2, certo? Então, raiz cúbica, eu penso no cubo. Raiz quadrada, eu penso no quadrado. Raiz quarta, eu vou pensar numa figura geométrica em 4 dimensões, né? Que eu cheguei até a comentar lá com os alunos de matemática, que é o hipercubo, né? Ou o tesseract. Exatamente, o tesseract, ele... Dentro de um cubo. Exatamente, é como se eu pensasse que eu tenho um cubo aqui fora, né? E aí eu ligo essas arestas aqui, ó. E isso aqui é uma coisa louca que a gente não sabe o que é porque está em 4 dimensões, tá? Mas é mais ou menos algo louco, né?
mais bonito, porque é matemática. Bom, então a gente tem também que potência, quando a gente tem um expoente fracionário, essa fração ela pode ser transformada em um índice da minha raiz, tá? Ah, mas o que acontece quando eu tiver um número em cima? Por exemplo, 4 elevado a, sei lá, a 2/3. 4 elevado a 2/3, o 3 passa como raiz, como índice, ficaria raiz cúbica de 4 ao quadrado. Mesma coisa que raiz cúbica de 16. Não sei se existe, foi um exemplo, né? Raiz cúbica de 16? Não sei. 3 não tem, né? Exata não tem. Mas também a gente consegue transformar essa potência em uma raiz, tá? É bom, né, lembrar essas coisinhas que muitas vezes a gente esquece, ou pode ser até que vocês nem tenham visto algumas coisas desse tipo, né? Por exemplo, muita gente, quando eu pergunto a ideia geométrica da raiz, não sabe o que pode ser um quadrado, raiz cúbica é um cubo. Oi, fala, Thiago. Eu posso ter esse expoente fracionário negativo ou não? Só me recorda aí, que eu não lembro. Pode sim, pode sim. Se o expoente ele for negativo e fracionário, por exemplo, vamos pensar aqui no 4 elevado a menos meio, certo? A menos meio. O que é isso daqui, 4 elevado a menos meio? Bom, primeiro, vamos tentar tirar o sinal negativo do expoente? O que eu preciso fazer para tirar o sinal negativo do expoente? Eu pego o inverso do meu número. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1/4 elevado a meio. Olha lá, o João Pedro nunca tinha visto isso, ó, novidade, legal. É novidade, mas é matemática básica, mas também não é superficial. Aqui eu estou aprofundando um pouquinho mais também nos conceitos, né? Então aqui, ó, 4 elevado a menos meio, se eu quiser deixar o menos meio positivo, eu vou pegar o inverso de 4, que é 1/4, e aí esse meio ele vai ficar positivo. Logo, esse meio vai virar índice, né? O 2 vai virar índice de uma raiz, então eu vou ficar com raiz quadrada de 1/4. Raiz quadrada de 1/4, ó, eu posso aplicar essa raiz em cima e embaixo, ou seja, meio. 4 elevado a menos meio é exatamente meio. Tudo bem? Tranquilo? Mas aí ele passa positivo também? Ele vai passar por quê? Porque antes de você pensar na raiz, você já está transformando esse menos em mais, invertendo o seu valor, tá? Então, o 4, ele vai passar a ser 1/4. Justamente porque você está tirando o sinal negativo do expoente, você está deixando ele positivo. Então, essa passagem, você tira o sinal de negativo do seu expoente, aí depois você pensa na raiz, tá? A raiz... E isso é uma regra, eu sempre posso fazer isso quando tiver negativo. Sempre que tiver negativo expoente, você pode inverter e tornar o expoente positivo, tá? Tá. Legal, essa é a teoria. Eu ia gravar em vídeo para vocês, mas eu falei, bom, eu vou explicar em aula, porque vocês podem fazer pergunta no vídeo, vocês não poderiam. Eu vou deixar esse vídeo disponível para quem não pôde assistir, e até talvez as perguntas que vocês fizeram sejam também dúvidas das pessoas que vão assistir, né? Então, essa teoriazinha básica para que vocês consigam fazer os exercícios dessa lista 1, tá? Todos os exercícios daqui, a maior parte deles, eu tirei de vestibulinhos, tá? É aqueles exames de seleção para você entrar em um colégio técnico integrado com médio, como a ETEC, como o Cotuco, o Cotil, tá? Óbvio que eu também coloquei alguns aqui de vestibular, né? FUVEST, mas vocês vão perceber que os de vestibulinho, eles são bem, num nível bem legal já, tá? Para a gente brincar. Qual o concurso fera aí? O que é, Thiago? Qual o concurso fera? Só curso fera mesmo. Cotil, Cotuca, ETK, ETEC, FUVEST,
Só selecionei os melhores mesmo para vocês praticar, né? Eu vou fazer alguns deles com vocês, que eu acho que a gente já está quase estourando tempo hoje, mas eu vou pegar aqui um com vocês e fazer um com vocês aqui. E aí, como a gente pode fazer assim, eu coloquei para entregar na próxima segunda, mas eu vou colocar essa lista para entregar não nessa sexta, na outra, porque estão 15 exercícios até lá, na outra sexta vocês podem fazer. E a próxima aula vai ser sobre frações, porém, se eu sentir que eu devo continuar nessa, a gente continua, a gente estende o curso, não tem problema. O que eu quero aqui é que vocês passem entendendo as coisas, não que passem numa velocidade que a gente deixe coisa para trás, tá? Então, por mais que a gente tenha que estender depois uma aula ou dois ali no final de novembro, né? Em novembro, a gente faz com calma, tá? Se precisar, a próxima aula a gente resolve alguns aqui juntos, tudo bem? Mas, para a gente resolver alguns exercícios aqui nessa aula de hoje, vamos pegar um bem legalzinho para a gente resolver junto aqui, ó. Professor, esse 8 é... 8. Vamos resolver o 8. Vamos resolver o 8. Vamos resolver o 8, que o 8 tá tranquilo, vai sair fácil com a gente aqui, ó. Vamos resolver o 8. Olha lá. Vamos dar uma analisada no que a gente tem aqui, ó. Primeiro, a gente tem que simplificar essa expressão, ó. O Cotuca, Colégio Técnico da Unicamp de Campinas, tá? Se a gente tem multiplicação em tudo aqui no numerador, ó, multiplicação, multiplicação, multiplicação e multiplicação também no denominador, ó. Percebe que eu não tenho nenhuma adição, nenhuma subtração. Então, se é multiplicação, eu posso já cancelar. Todos os expoentes. Exato. Mas antes eu posso até cancelar algumas coisas aí já direto, né? Por exemplo, o 6, né? Porque 6 dividido por 6 dá 1. Então, se 6 aqui para mim é indiferente, tá? Tá na multiplicação de cima e de baixo, eu posso cortar ele, porque 6 dividido por 6 dá 1. Não vai alterar a minha conta. Aí sim, vocês vão fazer o que, acho que foi a Bruna que falou, que é, se eu tenho uma multiplicação de potências que possuem a mesma base, que é 10, eu vou conservar a base 10, olha lá, conserva a base 10, e os expoentes, a gente viu que a gente faz o quê? Vai somar. Somo, né? Exatamente, vou somar. Então, aqui eu tenho, ó, menos 3 com menos 4 dá menos 7, menos 7 mais 8, 8 menos 7 dá 1. Então, esse expoente aqui fica 1. Já aqui embaixo, ó, vou fazer a mesma coisa, ó, 10 menos 1 mais 4, ou 3. 4 menos 1 dá 3. E aí, o que eu faço aqui? Agora você subtrai. Isso aí, Alex. Eu vou pegar, conservar a base, que é 10, e eu vou subtrair os expoentes. Ó, 1 menos 3. 1 menos 3 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Alternativa C, de Cristo Redentor, né? Claro que vocês poderiam vir daqui, ó, pensar, e se eu esqueci? Bom, se eu esqueci, 10 elevado a 1, esse 10 ao cubo, vocês podem abrir como 10 elevado a 1 vezes 10 ao quadrado. Opa, peraí, cancelo 10 elevado a 1 com 10 elevado a 1. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, né? Nossa, 1 sobre 10 ao quadrado? Eu acho que eu posso escrever assim, né? 1 sobre 10 ao quadrado é a mesma coisa. Tá, só que esse aqui é o inverso de 10. Então, eu posso escrever como 10 elevado a menos 2, né? Fazendo a volta daquela propriedade que a gente viu que quando está negativo a gente passa a ser positivo, ó, né? Ó, passa para cá. Então, eu poderia fazer também de outra maneira se eu não lembrasse que eu tenho que subtrair os expoentes. Tudo bem? Tranquilo esse, gente? Tranquilinho? Acho que é mais fácil lembrar que você pode subtrair os expoentes. Eu também acho. Mais fácil lembrar de subtrair os expoentes.
certo? Vamos para um próximo? Vamos para um próximo? Vamos dar tempo de fazer um outro, bem legal aqui. Ó, tem um 4 aqui que dá para fazer de cabeça, hein? O 4 aqui, ó, dá para fazer de cabeça. Deixa eu ver se eu coloquei o gabarito. Não, não coloquei o gabarito da lista. O 4 dá para fazer de cabeça. Olha o 13 que tá bom, hein, professor? O 13 tá bom para resolver junto. O 13 tá bonito também, né? O 13 tá bonito. Só que como eu não expliquei a raiz de raiz, deixa o 13 para... Vou fazer o 13 com vocês. Deixa o 13 para a próxima aula. O 2... O que vai dar o 2, gente? De cabeça, rápido. O que vai dar? E aí? Menos 2/3 elevado a menos 1. 3 por 2? 3 por 2? Positivo ou negativo? Positivo. Só errou aí? Aí, rapaz. Só errou aí? O sinal você vai manter, tá? Você não vai mudar o sinal da fração, você só vai inverter ela. Então, menos 2/3 elevado a menos 1, você só vai 3 sobre 2 negativo. Letra D. Certo? Eu tinha invertido ali 3 sobre 2. Invertido. Vamos pegar esse 6. A 10 aí, professor. Oi? A 10. A 10. 10. Tá bom, vamos fazer a 10. Vocês escolhem. A 10 tem tudo que eu falei hoje. Dá pra gente fazer e encerrar, ó. Vocês tentam fazer as outras. As outras estão tranquilas, eu acho. Mas dá para pensar um pouquinho nelas. Ó, vamos pensar aqui por partes para não ficar louco, tá? Primeiro, a gente sabe que qualquer coisa elevada a zero é o quê? É 1. É 1, certo? Então, ó, eu já vou fazer uns rabiscos aqui, ó. 5 elevado a zero, isso aqui, ó, é 1. Eu vou pensar isso aqui como 1, tá? Π elevado a zero, ó, isso aqui também é 1. Tudo bem? Π elevado a zero aqui também, ó, isso aqui também é 1. Já eliminamos alguns probleminhas aí, né? Depois, vamos ver isso aqui, ó. 4/3 elevado a menos 1 é o quê? 3/4 elevado a 1? 3/4 elevado a 1. Ou simplesmente 3/4, ó. Tá? Vou deixar aqui em stand-by, né? Ó, vamos agora olhar esse 16 elevado a 1/4, ó. 16 elevado a 1/4, quanto que é isso? E aí? É o 4 na raiz e o 16 sobre 1. Sobre 1 não, elevado a 1. Exato, é o 4 como índice na raiz e o 16 como radicando aqui, né? Ó, 16 elevado a 1. Ou seja, é a raiz quarta de 16. Se eu não conseguir pensar rápido na raiz quarta de 16, eu posso fatorar esse 16. 16 eu posso escrever como 2 elevado a quanto? 2 vezes 2 dá 4. 8, 16 é 2 elevado à quarta, né? Então, a mesma coisa que raiz 4, índice 4 de 2 elevado à quarta, que eu posso cortar isso aqui, né? Porque esse 4 pode passar aqui embaixo como denominador do 4, fica 4 sobre 4, que é 1. Ou seja, raiz quarta de 16 é 2. Então, ó, esse carinha aqui, 16 elevado a 1/4, é 2. Vamos ver mais um pouco aqui, ó. E esse 1 elevado a menos 20, nossa, parece tão estranho, né? 1 elevado a menos 20. 1 elevado a menos 20, ó, se está negativo, eu vou inverter. Mas o inverso de 1 é o próprio 1. Então, é a mesma coisa que 1 elevado a 20, certo? E 1 elevado a 20 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, eu posso depois fazer o quê? Reescrever toda essa sentença aqui, ó, de uma maneira mais simples, ó. 3 elevado a 1, que é o próprio 3, menos 16 elevado a 1/4, que é o 2, mais 8 vezes 4/3 elevado a menos 1, que é 3/4. Vamos colocar aqui, ó, 3/4. Mais
3 vezes 1, que é o próprio 3. Tudo isso sobre 2 vezes, entre parênteses, 2 vezes 1 dá 2, menos 1. Olha como a gente simplificou a nossa vida, né? Olha aí. Por quê? Porque agora, olha, essa parte de baixo inteira, eu já sei que vai dar 2 menos 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Certo? Aqui em cima, ó, eu tenho uma multiplicação que eu tenho que resolver primeiro, mas eu posso simplificar. 8 com 4, eu divido por 4 em cima e embaixo, então 8 por 4 dá 2, 4 por 4 dá 1. Então, eu vou ficar aqui com, ó, 3 menos 2, mais 2 vezes 3, que é 6, mais 3. Tudo isso aqui sobre 2. Professor, você pode voltar nesse 8 dividido por 4? Eu não entendi a propriedade. Certo. O 8 vezes 3 quartos, ó. O 8 vezes 3 quartos, ao invés de você fazer primeiro a multiplicação para depois dividir, como você tem multiplicação, é como se você tivesse estendido aqui essa fração, né? Ó, 3 vezes 8 dividido por 4. E como você tem um múltiplo de 4 em cima, é como se você dividisse primeiro o 8 por 4, ao invés de multiplicar primeiro. Porque na divisão e na multiplicação não importa o que você vai fazer primeiro, né? Então, 8 dividido por 4 dá 2. E aí depois se multiplica por 3. Vai ficar o 6, tá? Só que, ao invés de dividir 8 por 4, você pode simplificar. Ah, se é divisão, simplifica a fração 8 quartos. Como que fica a fração 8 quartos simplificada? Bom, posso dividir por 2? Posso, mas posso dividir por 4. Se eu dividir por 4, 8 dá 2. Se eu dividir por 4, 4 dá 1. Ou seja, 2. Então, 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3, 6. Entendeu aí? Entendi. Aí você não vai precisar dividir o 3, porque você já dividiu o 8, é isso? Isso. Esse 4 aqui sumiu, né? Aí, o resultado dessa divisão, você vai multiplicar agora por 3. Tá? Então, Entendi. primeiro você faz a divisão, depois a multiplicação, tá? Então, aqui ficaria, ó, 3 mais 3 dá 6, mais 6 dá 12, 12 menos 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5. Letra B, de beijos e até a próxima, certo? Vocês entenderam aqui, gente? Não vou salvar porque tá gravando, né? Vocês entenderam? Alguma dúvida? Aí o professor vai ter dúvida na hora que for fazer os exercícios. Mas é isso mesmo. Agora vocês peguem essas listas aí. Essa lista, né? A entrega vai ser pelo Teams, professor? Não entendi, Thiago. A entrega? A entrega vai ser pelo Teams? Isso. A entrega vai ser pelo Teams, tá? Eu tinha colocado para sexta agora, mas vou fazer assim, ó. Como tem alguns exercícios e eu usei bastante dessa aula para falar sobre teoria, certo? Bem lembrado, Éder, bem lembrado. Deixa eu fazer o download aqui da lista de presença. Deixa eu fazer o download aqui da lista de presença. 23. Deixa eu pegar aqui, baixar a lista de presença. Ganhou, verdade, Éder. Você ganhou 5 XP porque você lembrou da lista. Muito bem lembrado. Presença também conta, né? Então, gente, vocês tentem fazer a lista aí. Na próxima aula a gente pega aquele de raiz, que tá um pouco mais difícil, que eu não falei da propriedade, tá bom? E a gente faz junto e depois começa qualquer coisa, o assunto novo aí. Beleza? Um abraço para vocês, ótima semana, cuidem-se. Tamo junto. Até a próxima aula.